Quem está hoje no programa 9 Minutos é uma personalidade que tem história no jornalismo e na cultura aqui do Espírito Santo. Ela é a jornalista e cineasta Gleci Coutinho, com quem a gente vai conversar agora. Gleci, tem umas pessoas como você, Maurício Silva, Joelso Fernandes, Luiz Tadeu, Milson Henriques, que por sinal até passaram aqui recentemente, que tem o carimbo da cultura de determinada época no Estado. Aí até recentemente, até a última administração municipal de João Neiva, você estava lá na Secretaria de Cultura de João Neiva, né? Isso significa o quê? Você está na cultura ou a cultura está em você? Acho que são as duas coisas, sabe? São as duas coisas, porque a gente não separa, né? Então, quando você abre o jornal, a primeira coisa que você procura é o caderno de cultura. Então, isso aí já está com a gente, né? Uhum. E você está se lançando agora a voos de literatura? Porque eu não quero ser uma escritora, mas são coisas que você precisa escrever, porque senão vai se perder. Hoje eu vejo que ninguém lá em João Neiva, eu fiquei 7 anos lá em João Neiva, na administração do prefeito Luiz Carlos Perucchi. Então eu converso com as pessoas sobre essas coisas que aconteciam lá na época que eu era criança e adolescente, e as pessoas não se lembram. Então eu falei, meu Deus, eu tenho que escrever isso, porque não pode se perder, não é verdade? Uhum. E essa história não está na história da Vale do Rio Doce, o povo que escreve a história da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Isso não está na história da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Ou seja, na verdade é uma perspectiva, interessante isso. Não está porque na verdade é uma perspectiva de uma cidade a respeito do impacto, né? Sim. daquela empresa na vida da cidade. Sim, uma vilazinha muito pobre e com o diferencial que era aquela oficina da Estrada de Ferro Vitória-Minas. E de repente se transforma em Vale do Rio Doce. Não é verdade? Você já tem apoio editorial, já tem financiamento para o livro? Não. Procure Eugênio Fonseca da Vale do Rio Doce. Ele tem sensibilidade suficiente para entender um projeto desse. Tá certo. Isso é a história da Vale que não está escrita. Sim. É a história da Estrada de Ferro Vitória-Minas virando o Vale do Rio Doce. O impacto dela naquela numa João Neiva dos anos 40. João Neiva dos anos 40. Você naquela época você estava criançando ou adolescendo, né? As crianças, todo mundo lá andava de tamanco, inclusive os operários da oficina. Você sabe que eu me lembro demais, eles saíam, lá tem uma locomotiva chamada Camboninha, que é uma locomotiva pequena, das primeiras que correu nessa linha, ela está no Museu de João Neiva. E aquela locomotiva, puxando um vagão, era prancha que eles chamavam, porque era aquele vagão que transportava tora, e dos lados, só tinha uns paus assim enfiados. Aquele vagão cheio de operários, todos em pé, com a alavanca na mão, e eles iam, com aquelas alavancas, tirar do chão as Marias Fumaça que tombavam constantemente, porque a estrada de ferro era muito precária. Virava trem no braço? No braço. No braço. No braço. Acho que eles nunca ouviram falar em Arquimedes e o único instrumento que eles tinham era uma alavanca. E você está resgatando isso tudo, quer recontar isso tudo? Menino, pois eu era uma menina, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de notícia e sempre prestei atenção nessas coisas todas. E a memória é uma coisa muito boa, ajuda muito, né? Graças a coisa que eu mais me vanglorio de ter é uma excelente memória. Agora, Gleci, eu fico pensando, não é difícil projetar isso, porque naquela João Neiva dos anos 40, nós estamos falando de anos 40, né? Anos 40. Você fala depois dos impactos, da repercussão da Segunda Guerra naquela cidadezinha do interior, né? Como é que ela alterou a vida daquela cidade. Alterou, sim. Naquele tempo, as janelas para o mundo eram gibi e cinema, né? Porque em João Neiva só tinha 2 rádios. Um num bar, que era o bar de São Miguel de Barros, ficava na parte de cima de João Neiva, que era a parte onde morava o pessoal mais pobre. Da estação para lá morava o pessoal mais pobre, que era aqueles operários menos graduados, e da estação para baixo morava os operários mais graduados. Então lá em cima tinha um bar chamado Bar de São Miguel de Barros,
que vem a ser o avô da mulher de Chester Guzmão Neto. E lá tinha um rádio. E tinha um outro rádio no maior bar, que era um bar de Seu Sebastião Gama, que era atrás da estação, era um bar grande, foi o primeiro a ter picolé em João Neiva, tinha sinuca, tinha bilhar. Então esses dois rádios, eu me lembro que papai todo dia ia para o bar de Seu Miguel de Barros, ficava lá até dar o repórter Esso para saber as notícias da guerra. Então tinha isso e tinha o cinema e as revistinhas que circulavam, né? Cinema com muito Bang Bang B. Muito, muito, muito. Nossa, o cinema era... E o seriado, menina. Toda quarta-feira era um desespero para conseguir dinheiro para ir ao cinema, porque era R$ 400 o cinema. Mas passava a fita em série no final, depois do Não, você tinha que filme. saber, aquele desespero para saber como é que o mocinho se safava daquela situação. Sim, e para ter dinheiro para ir para lá, porque não podia perder o capítulo. Imagina. Mas lá tinha a prática de trocar gibi na porta do cinema? Tinha, trocava gibi na porta do cinema, as pessoas iam nas casas trocar gibi. Eu tenho um irmão, o meu irmão mais novo, que ele disse que quando ele mudou para Cariacica, uma das coisas que ele sentiu muita falta foi que as pessoas não trocavam revistinha. Bom, aí você tem uma história que finalmente você chega em Vitória, né? Inicialmente com o quê? Como professora? Eu era professora. Eu vim para Vitória quando eu casei, né? Em 58, eu consegui uma bolsa do Ministério da Educação e fui estudar em São Paulo. Eu fiz um curso em São Paulo de artes, porque naquela época, 58, era o governo Juscelino Kubitschek. E o Ministério da Educação estava já preocupado, o Anísio Teixeira estava preocupado, o Anísio Teixeira era o diretor do INEP, Instituto Nacional de Pesquisa Pedagógica. Ele estava preocupado com o que ele chamava de hiato nocivo, que é esse período que a mãe, principalmente a mãe pobre, está trabalhando e o filho não está na escola e está na rua. Então nem existia menor de rua nessa época, e ele já estava preocupado. Quando eu fui estudar em São Paulo, em 58, foi preso o primeiro menor de rua de São Paulo, quem está lá em São Paulo sabe disso, chamado Promessinha, e ele fazia pequenos furtos, foi preso depois lá num determinado local, jogando bolinha de gude. Quer dizer, o primeiro menino de rua de São Paulo. E hoje é uma coisa impressionante. Então, a gente ia fazer esse curso para poder as escolas funcionarem com um período de letras e um período de artes. Bolívar de Abreu, pai de Afonso Abreu, que foi secretário de Educação do governo Dr. Carlos Lindenberg, ele chegou a criar um pavilhão de artes anexo ao Vasco Coutinho em Vila Velha. Eu cheguei a trabalhar lá e várias professoras trabalharam lá. Mas depois, quando veio a ditadura, acabou. Você se aposentou formalmente, mas continuou produzindo? Eu aposentei formalmente, mas eu trabalhei, não com carteira assinada, mas trabalhei contratada até dezembro na Secretaria Municipal de Cultura de João Neiva. Agora, desde os 17 anos, a partir do dia 1º de janeiro, é a única época na minha vida que eu não tenho emprego. Então agora eu estou cuidando da minha vida. Olha, é difícil no começo, mas agora eu estou começando a me acostumar. Né? Tem que ter uma rotina para você chegar e escrever. E eu tenho muita dificuldade com o computador, então agora eu tenho um computador que não tem internet, que eu tenho essa dificuldade. Então eu faço as minhas histórias naquele computador. Da internet fica com a minha neta, quando eu preciso de alguma coisa na internet, e ela procura para mim. Mas é assim mesmo, é a garotada mesmo que está sabendo resolver isso para o pessoal mais velho, quem está resolvendo. Pois é. Mas eu quero saber o seguinte, Gleice, se você chega nessa. Eu falei no começo da nossa conversa, nesse programa, que tem umas figuras aqui que são umas figurinhas carimbadas com a cultura do Estado, como você, o Joelso, que eu lembrei, o Maurício, né, o Tadeu, o Milson e outros. Você chega na cultura. A gente trabalhou junto na Gazetinha, trabalhou junto, quando foi criada a Fundação Cultural, que tinha o grupo de teatro da Fundação Cultural, nós fizemos muitas peças infantis junto. Trabalhei com o Luiz Tadeu Teixeira também, numa peça de teatro O Exercício. Em 1971, logo depois que inauguraram o Carlos Gomes, que foi reinaugurado.
E Maurício Silva, na época que eu era diretora do DEC, ele coordenava o setor de teatro, por sinal, um excelente funcionário e está no lugar que merece. Bem, aí e você foi secretária estadual de cultura. Foi no governo Jéssica Marques, que era a DEC na época, né? Porque era a Fundação Cultural. Aí quando Eurico Rezende entrou, ele acabou com a Fundação Cultural e criou departamentos. Então a Fundação Cultural passou a ser DEC. Agora me diga, Gleci, com essa percepção sua, com essa experiência sua de ter trabalhado na gestão pública da cultura, como é que você vê isso? É indispensável a participação do governo no incentivo à cultura? A cultura é algo que tem que ser resolvido pelo mercado? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que a mão do governo na cultura é muito importante, porque só tem visibilidade, por exemplo, se não fica tudo no Rio e São Paulo, então quem faz sucesso são poucos, e os outros, como é que ficam? Então o governo tem que dar a mão para essas pessoas que têm potencial e não têm possibilidade de aparecer, sabe? Não tem possibilidade de chegar lá. Então tem que dar espaço para essa gente. Nós não podemos deixar a cultura, igual o circo, por exemplo. O circo está morrendo. Cadê os espaços nas cidades para montar um circo? Cadê o apoio para o circo? O circo está no imaginário de todas as pessoas. O cinema também, não? Por exemplo, você é cineasta, mas... O cinema, menino, nós somos os cidadãos sem tela. Porque hoje a gente entra nessas leis de incentivo e consegue recurso para fazer os filmes, principalmente os curtas-metragens. Mas nós não temos onde mostrar esses filmes, não existe. E antigamente existia... aquela obrigatoriedade de exibição. Antes de um filme, de um longa, era exibido um curta, né? É como eu estava te falando, aí começou grandes empresas a ocupar esse mercado fazendo os povos da Cinelândia, o cocô dos povos da Cinelândia. Aí acabou com o mercado, então a lei acabou caindo porque as pessoas já não suportavam aquele tipo de filme que era passado antes do longa-metragem. Perdeu-se uma boa ideia, né? Perdeu-se uma boa ideia. Gleci, bacana estar com você aqui. Eu agradeço muito sua presença. Na verdade, uma homenagem que a gente também procura te prestar esse reconhecimento que há de toda a categoria ao trabalho que você já tem feito aí em favor da cultura do Estado. Muito grato pela sua presença. Eu que agradeço. Em 9 minutos, a gente contou com a presença da jornalista e cineasta Gleci Coutinho. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acerto os caminhos, aprendendo a